para mais uma gravação do Fonsat On Time. Hoje o convidado do dia é o Dr. Nilson Fabres. Ele que é médico clínico geral há cerca de mais de 17 anos, atua com o SUS desde que se formou e hoje também é presidente da Associação dos Médicos de Toledo. Doutor, o primeiro assunto que eu gostaria de conversar contigo é justamente um pouco atrelado à sua própria carreira, atuando na área do SUS. Eu gostaria que o senhor falasse, na sua visão, como que o senhor vê essa responsabilidade do Estado na manutenção do SUS e o atendimento à população? Bom, o SUS ele foi criado pelo Estado, pelo Congresso, lá em 1988, e desde então ele é um grande sistema de saúde e contempla as mais diversas ações para promoção, manutenção da saúde, né? Mas o SUS não é só o atendimento, né? No caso que eu faço para a população, o SUS é muito mais complexo que isso, né? O SUS participa desde a formação de políticas de saúde, envolve algumas normatizações da saúde, agências fiscalizatórias de saúde. Então, ele é um sistema muito grande, complexo, e o Estado, ele, nas suas diversas esferas, cada uma com a sua responsabilidade para a manutenção do SUS. O SUS é gerido pelo nosso Ministério da Saúde, que é uma parte do Estado, e que depende de políticas públicas, de leis formadas pelo Congresso, depende de dirigentes, que é o Ministro da Saúde. E uma das grandes dificuldades que a gente teve aí no último ano foi as constantes trocas, né, na gestão da saúde, no Ministério da Saúde. Desculpe lhe interromper, essa troca digamos assim, no órgão máximo, ele afeta diretamente até a base aqui? Ele consegue ter um reflexo em cascata até, por exemplo, um secretário de saúde, uma ação que ele adota ou deixa de adotar? Algumas políticas de saúde hoje já são descentralizadas. No início, talvez isso fosse de uma maneira mais direta. Com o passar do tempo, o SUS foi amadurecendo, né? E cada ente, né, da federação pode desenvolver de alguma maneira sua própria política de saúde para que não exista uma afetação assim tão direta. Mas é claro que uma vez que mude um ministro da saúde, mudam diversos dirigentes. Cada ministro que entra novo, ele vai colocando pessoas indicadas por ele em diversas esferas e tem sim uma influência que chega até o município, principalmente em situações assim como foi a pandemia, né, que é uma situação nacional, mundial, então existe uma influência muito grande. Mas as políticas de saúde que o Ministério desenvolve, ela depende muito de do governo do momento. E a troca constante de ministros acaba atrapalhando. Uma coisa que sim, então, o papel do Estado é fortalecer o SUS para que cada vez ele seja mais independente e as políticas de saúde as boas políticas de saúde possam se perpetuar no tempo, para que elas não tenham descontinuidade. Mas é verdade que desde 88 até hoje o SUS avançou alguns passos nesse caminho, né, para que não exista tanta disrupção a cada troca de governo. Uma coisa que se comentou em razão da pandemia é que tentou se comparar um país com o outro, né? A gente tentava ver o que dava certo num, o que dava certo no outro. E um país que sempre serviu como um grande espelho para o Brasil, que tem de se copiar, é os Estados Unidos. Algumas pessoas daí começaram até a trazer uma discussão de que não deveria existir o SUS, porque lá não existe propriamente dito um sistema público de saúde, é quase tudo que via particular, mas é muito comum a grande parte da população ter acesso a planos de saúde. E assim acaba que virando um SUS dos planos de saúde, mas gratuito, extensivo a toda a população não existe lá. O doutor vê isso possível de trazer para um cenário brasileiro? E se sim ou se não, teria vantagens ou desvantagens? Não, eu acho que não é desejável. O SUS foi uma grande conquista da população
e tem que ser fortalecido e mantido. A gente tem, nesse aspecto, né, de sistema de saúde, mais para ensinar, talvez, para os Estados Unidos do que para aprender com eles. A gente admira muito, né, os Estados Unidos, eles são um país que está sempre desenvolvendo novas tecnologias, né? Muita coisa que a gente usou durante essa pandemia foi desenvolvida lá, boa parte das vacinas, né? Uma parte importante. É um país que tem condições financeiras, condições tecnológicas para ajudar o mundo durante uma pandemia como essa que a gente teve. Mas o nosso sistema de saúde é muito mais robusto e bem formado do que o deles. Eles tiveram muita dificuldade durante a pandemia que a gente não teve. A gente teve alguma dificuldade adicional por esses ruídos políticos que existiram, faltou uma coordenação centralizada no SUS, foi muito deixado para os municípios, os estados decidirem, e isso atrapalhou um pouco, mas mesmo assim o SUS se mostrou importante durante a pandemia, se mostrou robusto, inclusive hoje a gente já está chegando no mesmo índice de cobertura vacinal que os Estados Unidos e com tendência de ultrapassar os Estados Unidos. E então isso mostra a fortaleza que o SUS tem e a importância que o SUS tem para um país como o nosso, que é um país com menos recursos, um país muito mais pobre que os Estados Unidos, e hoje, no momento que a gente está agora, em novembro de 2021, já estamos chegando no mesmo índice de cobertura vacinal que os Estados Unidos. Se a gente lembrar um tempo atrás, a gente estava muito atrás. Os Estados Unidos, inclusive, estava oferecendo doses para os países como o Brasil, né, para que pudesse se acelerar essa campanha de vacinação. E hoje, pelo SUS, por essa fortaleza que o SUS tem, por essa estrutura que está em todos os municípios da federação, a gente chegou a uma cobertura vacinal que é tão importante para o fim dessa pandemia, no mesmo nível dos Estados Unidos. Então, por isso que eu digo, a gente talvez, como sistema de saúde, tem mais para ensinar para eles do que para aprender deles. Hoje, eu não sei se o doutor chegou a já fazer algum trabalho de pesquisa nesse sentido, mas no mundo a tendência é mais que existam sistemas parecidos com o Brasil ou mais parecidos com o dos Estados Unidos? Isso é muito particular de cada país, né? É uma decisão que envolve as tradições de cada país, né? Os Estados Unidos é um país que nasceu muito liberal, deixou muito para o cidadão a opção dele cuidar da sua própria vida, da sua própria saúde. O Brasil já tem uma tradição, desde lá da época do Império, de ser um país mais assistencialista, um país com políticas já ditando os rumos da sociedade, né? Tirando às vezes um pouquinho a liberdade até da sociedade em optar por um caminho ou outro. Os Estados Unidos, na verdade, são quase como os grandes países, são quase uma exceção. A tendência é que o governo participe ativamente da saúde da população, criando sistemas de saúde. Não sei se como o SUS, porque o SUS é um sistema muito complexo. É que o SUS muitas vezes é até difícil de entender como que ele é composto, né? Porque o SUS ele é desde a campanha da vacinação da gripe, desde uma campanha da pessoa que passa na tua casa ver se tem foco de dengue ou não tem, é o atendimento de um trauma, de um acidente de trânsito, é um atendimento de uma quimioterapia, de uma pessoa que está no tratamento de câncer, né? Ele tem uma esfera realmente complexa. Né? Exato, ele é muito audacioso, ele quer dar uma saúde integral, ele quer se envolver em todos os aspectos da saúde, de maneira universal, envolvendo todos os cidadãos do país. Existem alguns países que, por exemplo, a pessoa vai optar se ela quer participar de um sistema público de saúde ou um sistema suplementar. No Brasil, não. No Brasil, 100% das pessoas são atendidas pelo SUS. Independente da sua faixa de renda. Isso, independente de ter ou não um plano de saúde suplementar. A gente viu exatamente durante a pandemia que quem fez as vacinas para toda a população foi exclusivamente o SUS. Até existiu um debate sobre isso, se a gente ia trazer vacinas para serem vendidas no país e isso poderia criar uma certa desigualdade de condições, né, de acesso à vacina. Então não se optou até o momento que a vacina do Covid ainda é exclusiva do SUS, mas o SUS prestou esse atendimento à população. Hoje, boa parte da população tem pelo menos uma dose, já passando de 50% da população aí com a segunda dose da vacina, com o esquema teoricamente, né, completo.
Então a meta do SUS é muito audaciosa, é um programa assim gigante. Não sei se existe outro país com o tamanho do Brasil que consiga ou que tente manter um sistema funcionando como aos moldes do SUS aqui no Brasil. Talvez países menores, países da Europa, lá do norte da Europa, consigam manter alguma coisa similar ao Brasil. Mas é uma meta muito audaciosa e que quando foi criada lá em 88, talvez o gasto em saúde fosse muito menor proporcionalmente ao que é hoje, né? A saúde cada vez ela fica mais cara e mais difícil para esse sistema manter o atendimento com o nível tecnológico e o gasto financeiro que exige hoje, né? Uma população como a nossa. Doutor, já conversamos um pouco sobre o papel do SUS, como que o doutor vê a construção, a importância dele, a área de abrangência. E, naturalmente, o assunto pandemia entra em voga, não tem como fugir dele. Ainda estamos, eu acho que nessa, felizmente, reta final, o doutor até vai poder me corrigir se a minha percepção está equivocada. Mas agora a minha ideia é falar um pouco mais do profissional médico. Como que o doutor está vendo os aprendizados que, principalmente os novos profissionais, estão conseguindo extrair de como funciona o SUS, como que ele conseguiu, de certa forma, enfrentar, combater a pandemia e o que eles estão extraindo de mais interessante, o que vai ser mais proveitoso para eles de aprendizado desse triste período que a gente passou nos últimos 1 ano e meio, quase 2 anos. Então, com certeza, situações como essa que a gente viveu trazem grandes aprendizados, não só para os novos profissionais de saúde, mas também para os antigos, né? Tudo o que aconteceu aí foi uma situação, apesar de já ter sido vivida pela sociedade, pela humanidade em outras épocas, há mais de 100 anos não acontecia. Então, para todos nós, isso foi uma novidade e a gente teve que encontrar novos caminhos, novas maneiras, né? Para os novos profissionais, talvez até a assimilação seja mais fácil, porque eles estão nessa fase de aprendizado, eles estão mais abertos a mudanças. Para os profissionais mais antigos, uma mudança grande como essa que aconteceu, talvez até traga um pouquinho mais de dificuldade, uma vez você já tem um modo de trabalho, um conhecimento já embarcado anterior, essas mudanças todas sejam um pouquinho mais difíceis de trabalhar. Mas os profissionais que estão chegando agora, eles vão encontrar um panorama da saúde bem desafiador. Muito desafiador tanto no mercado de trabalho, como também no ingresso de novas tecnologias que vão exigir deles uma dedicação muito grande para constantemente estar aprendendo novas tecnologias, estarem dispostos a isso, porque as coisas mudam de uma hora para outra. Isso eu acho que você até quis falar com a sua fala, com a sua pergunta, como uma coisa, como o mundo pode mudar de um momento a outro, como os conceitos podem mudar de uma hora para outra, né? É que essa discussão, certo tratamento dá certo tratamento não dá certo. E a medicina, como um leigo na área, que não sou médico, a gente vê que é uma área, é uma ciência, ela funciona por testagem, vê o que dá certo, estuda, aplica e depois, se comprovado, replica aquilo. E a gente passou por um período que não estava dando tempo de fazer isso. Ou melhor, não está dando tempo. Isso foi mais impactante para o profissional antigo ou para o mais novo? Quem que se deparou mais de seguir? Não, preciso ter um protocolo. E quem que define esse protocolo? Vem do Ministério da Saúde? Vem de uma secretaria estadual? Vem de uma associação médica? Vem do CRM? Da onde que vem? Parece que ficou todo mundo um pouco perdido nisso. Exato, por ser uma situação nova, que a gente não tinha vivido ela com essa intensidade, existiram outras pandemias, doenças novas surgiram, né? A gente teve o surgimento do HIV aí nos anos 80, mas foi uma pandemia que ocorreu de uma maneira bem diferente, né? Essa intensidade que teve nessa pandemia do Covid não foi uma coisa que a gente estava preparado. Mas, por outro lado, na história da humanidade, eu acho que nunca teve um momento que a gente tinha tantas condições para desenvolver novos enfrentamentos, novas maneiras de enfrentar isso. E a gente viu que, como você falou antes, dos Estados Unidos seguindo à frente no desenvolvimento tecnológico,
mas hoje esse desenvolvimento está espalhado pelo mundo, né? Pesquisadores da Europa, dos Estados Unidos ou mesmo da China, onde surgiu o vírus, tiveram um papel muito importante. E o mundo todo, no mesmo espaço de tempo, estava enfrentando essa pandemia e aprendendo com ela e fazendo uma troca de experiências, né? A gente ia vendo isso como espectador, com a pandemia surgindo lá na China, o que a China estava fazendo para tentar manter ela controlada, depois o desespero que foi quando chegou na Itália, que foi o primeiro país que, após a China, que a pandemia chegou, já com uma intensidade muito maior até do que na China. Eles não conseguiram se preparar a tempo e existiram problemas imensos lá de pessoas desassistidas e a gente pôde ir assimilando tudo isso, aprendendo com eles e se preparando. Eu lembro bem aqui do nosso município como a gente foi criando estruturas para se preparar para a pandemia que estava chegando. A gente fez um hospital de campanha, todas as cidades fazendo hospital de campanha, a gente vendo na China criando um hospital de campanha em 10 dias, inclusive a gente, Toledo, fez um hospital de campanha, mas também aumentou o número de leitos de UTI, vendo a falta de leitos de UTI que estava acontecendo na Europa, né? A gente ampliou muitos leitos de UTI, criou leitos de UTI exclusivos para o Covid, criou equipes preparadas, né, treinadas para enfrentar essa pandemia em pouco tempo. E a gente teve um resultado, já por esse aprendizado do que a gente via nos outros países, melhor do que aconteceu lá. Aqui no nosso município e talvez no nosso país, houve poucos casos de pessoas desassistidas, pessoas que não tiveram oportunidade de um atendimento de UTI. Até existiu, em um determinado momento, aqui em Toledo inclusive, uma fila de pacientes aguardando UTI. Essa fila foi de 15, 16 pacientes aguardando UTI no nosso município, mas esses pacientes não estavam desassistidos. No local que eles estavam, no pronto atendimento, no caso aqui em Toledo, eles tiveram disponibilidade de respiradores, de oxigênio, não teve uma desassistência. E isso tudo foi graças ao conhecimento acumulado que a gente teve nesse período, observando os outros países como lutavam contra a pandemia, observando os erros e falhas que existiram lá, mas também graças à fortaleza do SUS. Se a gente não tivesse o SUS e fosse como nos Estados Unidos, no Brasil, onde que é cada um para si, a desassistência, a pessoa sem nenhum atendimento, seria muito grande. As pessoas não iam ter como pagar um atendimento necessário para o Covid, porque é uma doença que gera muito custo. Um paciente de UTI gera um custo enorme. Talvez você conheça um ou nenhum paciente, ou pessoa, ou família que optou por uma UTI privada nesse momento. E se alguém optou por uma UTI privada para atender um paciente um paciente com Covid, o custo deve ter sido enorme, gerando dificuldades, inclusive para famílias que, teoricamente, têm uma condição de vida média, regular ou até boa, para bancar um atendimento de Covid. E o SUS conseguiu fazer isso, se não de maneira 100%, mas de uma maneira muito melhor que outros países mais desenvolvidos que a gente, porque a gente tem esse sistema aqui dentro do país e ele, de certa forma, funciona e deu um suporte, no meu ver, adequado, da maneira melhor. Talvez alguma coisa pudesse ter sido feito melhor, mas não foi de uma maneira inadequada o suporte que o SUS deu para a população nesse momento. Vocês médicos foram ouvidos neste momento? De dizer assim, acho que precisa ampliar tantas vagas, acho que precisa mais disso, vai precisar mais dos medicamentos X e Y para tratar o paciente entubado. Vocês tiveram uma participação ou isso ficou mais a cargo dos gestores? Não, de certa maneira, pelo menos aqui a nível local, sim, existiu uma conversa, né? Hoje em dia, através desses dispositivos eletrônicos que a gente tem, fica muito fácil a gente ter contato com a administração. A gente formou grupos de médicos para tentar debater a pandemia, mesmo na associação médica, a gente fazia isso constantemente, dava suporte, subsídio, inclusive à administração para desenvolver algumas políticas, tomar algumas decisões.
Não todas as decisões foram 100% acertadas, como eu citei antes, os hospitais de campanha que foram criados pelo país afora, estádios com os hospitais enormes. Aqui em Toledo a gente criou um hospital de campanha que ficou de retaguarda, eu acredito que nunca chegou a nem ser utilizado, né? Mas era o que a gente sabia naquele momento, a gente fez o melhor que podia com a informação que a gente tinha. Mas também existia conflitos, né? Porque eu acho que a diversidade de opiniões é até importante para que a gente, como humanidade, continue evoluindo. Se todo mundo pensa da mesma maneira, todo mundo quer as mesmas coisas, opta pelo mesmo tratamento que seja, e isso se mostra com o tempo errado, então a gente pode ir à extinção. Como existem várias vertentes, várias ideias, né, de como enfrentar a pandemia, algumas deram mais certo, outras deram mais errado, mas isso propicia que de alguma maneira alguém vai sobreviver lá no final. Então, sim, a gente foi escutado, não na integralidade das propostas, porque as propostas eram diferentes. Até hoje existe bastante ideias diferentes de como enfrentar a pandemia já está chegando, a gente espera aí no final, como a pandemia, o Covid não vai sumir, mas a pandemia do Covid provavelmente sim está chegando no final, e ainda existem ideias diferentes de como enfrentar tudo isso. Mas as discussões que vocês tiveram, por exemplo, numa divergência de ideias, elas ficavam num campo técnico ou partia por uma discussão quase ideológica? Era um misto, na verdade é um misto, né? Porque não tem como separar uma coisa da outra, porque às vezes a ideologia movimenta muitas paixões, né? E acaba levando os partidários dessa ideologia para um lado ou outro, e uma vez que esse grupo acabe assimilando ou defendendo uma ideia supostamente técnica, né, existe aquela vertente que vai defender ela mesmo, desconhecendo a profundidade dessa ideia. O doutor já estava no SUS quando surgiu o H1N1. Exato. Eu era bem mais jovem e eu estava na época escolar ainda. Eu me lembro também de épocas de fechamento de escola, não vai ninguém para aula, não foi evidentemente nas mesmas proporções de hoje, mas naquela época a discussão foi parecida à que a gente viveu hoje, mostrou que na verdade a gente não conseguiu aprender muito com o jeito de lidar, ou tivemos aprendizados da última que trouxemos para essa? Na verdade foi muito diferente, não existia na época não existia tanto caráter ideológico na discussão, a parte técnica foi mais simples, talvez até por ser um vírus um pouquinho mais conhecido, né? O H1N1 era um vírus da influenza, um vírus gripal, né? Só que modificado, que guardava muita similaridade com o vírus da gripe, né? Até o tratamento foi o Tamiflu, que é um antiviral que era conhecido na época e justamente ele era usado para tratar gripe. Mas como a gripe não era uma patologia que costumava trazer grandes complicações, muitas vezes optava por nem tratar, porque ela naturalmente costumava, na maior parte dos casos, evoluir bem. H1N1 foi um vírus da influenza já mais patógeno, com uma agressividade maior, então se lançou mão dos melhores conhecimentos da época para tratar doenças virais desse tipo. O vírus do Covid, apesar dos coronavírus já existirem há bastante tempo, serem responsáveis por algumas doenças respiratórias, mas a agressividade dele e aspectos do vírus mesmo foram muito novos para a gente, e a gente não tinha um tratamento indicado para esse tipo de vírus. Então tudo foi muito novo, diferente do H1N1. Então até as discussões também foram novas. Exato, como a gente não sabia que caminho seguir, qual tratamento seguir, tudo foi testando, e existiram vieses políticos, né, do momento que acabaram se envolvendo na discussão e em partes atrapalhando, mas é uma coisa natural da humanidade, né? Eu acho que a gente poderia ter feito algo melhor, mas foi o que a gente conseguiu como sociedade fazer, e de alguma maneira ou outra a gente está passando por isso. Doutor, mais um assunto que eu gostaria de tratar com o senhor é sobre a responsabilização jurídica do profissional da saúde.
vocês médicos acabaram ficando até numa encruzilhada. Ora tinham que prescrever um tratamento que imaginavam correto, ora outro, ora seguir um protocolo e naturalmente começa a surgir algumas demandas. O Brasil já está num crescente histórico de judicializar muito o profissional da saúde. A gente até pode discutir mais à frente os possíveis motivos que estão levando a esse crescente aumento no número de demandas. Mas eu queria ver na tua opinião, enquanto médico que representa uma entidade de classe aqui do município, como que o doutor está percebendo esse fenômeno, se podemos chamar assim, do crescente número de ações contra médicos especificamente? O direito médico, a legislação, né, que existe sobre isso, já, se a gente considerar o Código de Ética Médica, já é muito antigo, né? Desde muito tempo atrás. Se viu a necessidade de colocar algumas regras, porque existe uma relação ali de poderes, talvez, que o paciente ele fica muito submetido à vontade do médico, porque ele fica talvez indefeso por não ter o conhecimento suficiente para debater com o médico. Então, desde muito tempo já surgiu a necessidade de estabelecer normas, né, normas morais. E aí é o Código de Ética Médica, né? No Brasil, desde o final do século XIX, já tem algum código de ética médica usado pelas sociedades médicas, né? E depois da instauração aí do CFM, nos anos 60, 70, isso daí ficou mais evidente e foi usado de maneira mais constante. Mas existem outras leis também, além do Código de Ética Médica, né? Depois você pode me ajudar. O próprio Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil. Pois é, então, é exato, né? Existem normas e leis dentro desses códigos que também falam sobre a atuação médica, né? Através da informação da sociedade, das buscas dos seus direitos, isso começou a ficar mais constante. Talvez exista, de uma certa maneira, um exagero, não sei, na busca desses direitos, talvez por um problema no relacionamento entre o médico e o paciente, que talvez o paciente não é informado de maneira adequada. E essa falta de informação traz dúvidas ao paciente e essas dúvidas vão fazer com que ele busque na lei algum amparo e acaba gerando vários processos, né, contra médicos, mas o direito médico até é mais, eu acho que é abrangente, né, não é só contra médicos, também envolve o relacionamento de médicos com o plano de saúde, de médicos com o SUS, do paciente com o SUS, do paciente com o plano de saúde, né. O direito médico talvez deveria ser até o nome mudado aí para um direito da saúde, alguma coisa assim, porque não envolve só o ato médico em si, né. Hoje o doutor vê que os profissionais estão preparados, desde da cadeira universitária, os seus órgãos classistas estão instruindo você juridicamente a como agir frente a uma situação como essa, ou até para conseguir evitar mais, prevenir. Isso desde fazer um prontuário, às vezes um pouco mais completo, atender o seu paciente de outra forma, contratar seguros de responsabilidade civil, que algumas áreas ficou quase obrigatório, em virtude do risco que eles estão assumindo com o número de procedimentos, por exemplo, listo, por exemplo, um ortopedista. Hoje é muito difícil você achar um ortopedista que não tem um seguro, porque a pessoa está operando várias pessoas todos os dias e às vezes não vai ter um contato prolongado com aquele paciente e não cicatrizou direito a perna da pessoa, ou o braço não ficou do jeito que o paciente imaginou que ficaria, e acaba sendo processado. Uhum. Bom, eu saí da faculdade já há 20 anos atrás, né? Na época a gente falava um pouco do Código de Ética Médica, né? Não se falava muito do direito médico, né? O direito médico, pelo menos para a gente aqui, ele surgiu com mais força nos últimos 20 anos. Então eu não tenho assim uma noção completa de como está isso dentro das faculdades, mas a gente percebe pelos acadêmicos, pelos médicos novos que estão saindo da faculdade, que sim, esses conceitos são passados, mas de maneira muito superficial e do pouco que é passado, pouco é absorvido. Os colegas chegam para atuar desconhecendo de grande magnitude assim, como funciona
o direito médico, de quais são as leis que regem a medicina, né? Sabem que existe o Código de Ética Médica, mas talvez nem saibam para que serve o Conselho de Medicina, qual é o papel das associações, do sindicato, e talvez desconhecem que hoje a gente tem inclusive que respeitar o Código de Defesa do Consumidor, que tem que respeitar o Código Civil também, existem algumas leis lá que acabam interferindo no dia a dia do médico, e isso é muito pouco assimilado pelos colegas novos, isso vai se aprendendo na prática. Talvez é um papel ali das sociedades médicas estarem constantemente desenvolvendo maneiras de fazer esse conhecimento chegar aos novos colegas. Eu estava com esse assunto, eu gostaria de falar um pouco só sobre a própria judicialização. Se o doutor vê isso como uma maneira da sociedade conseguir evoluir. Por exemplo, no passado, 10 anos atrás, faltava leito, a pessoa entrava com uma ação, intervia pelo Ministério Público, por o Estado ser obrigado a arrumar um leito para aquela pessoa. E no meio da pandemia, do Covid, a gente viu que isso não existiu. Entendeu-se que o Estado já estava praticamente no seu teto e não tinha não ia adiantar um juiz determinar, não, o Estado arrume um leito de UTI para essa pessoa, porque não tinha. Ele não tinha como arrumar isso. O doutor vê essa judicialização como algo benéfico ou que só trouxe mais malefícios do que benefícios? Eu acho que faz parte do desenvolvimento da sociedade, né? As leis sempre acontecem depois, né? Primeiro acontece uma situação, né? Uma demanda, para que depois alguém veja necessidade de legislar sobre isso, né? Muitas leis, inclusive, são criadas e demoram a funcionar na prática. E toda essa judicialização da medicina está trazendo um grande aprendizado, é verdade, para os médicos, para a sociedade e inclusive para o judiciário. A gente via no início, como você falou, que as atitudes do judiciário às vezes eram, não sei se incoerentes ou não eram práticas. Eles tinham uma atitude assim sempre muito assistencialista, de defender, claro, o direito do indivíduo, mas não viam as condições e o direito daquelas outras pessoas que também estão aguardando talvez um leito, mas estão quietinhas. Então, quando o judiciário interfere nesse sistema que existe, que não pode atender a todos no mesmo momento, acaba privilegiando um indivíduo e prejudicando toda uma outra série de indivíduos que talvez está lá há mais tempo, tem uma necessidade até maior do que esse que foi buscar o direito dele. E a gente percebe que hoje o judiciário já tem uma sensibilidade maior a esses fatos, né? Inclusive aprendeu também, então o judiciário aprendeu, os médicos também aprenderam. No início os médicos existe claro um medo, um temor a qualquer situação que envolva a justiça, mas hoje os médicos estão já mais familiarizados e entendem que sim, é importante que exista justiça, mas não tem mais aquele temor que existia no início. Ele entende que pode se defender, que vai conseguir, que muitas vezes eu tive um professor de direito penal, ele é juiz até hoje, e ele brinca que muitas vezes o processo é um instrumento usado para mostrar a inocência também de alguém, né? Que se alguém foi acusado de cometer alguma coisa irregular, é pelo processo, produzindo prova, sendo ouvido, perícia, que ele vai conseguir demonstrar, não, eu não fiz nada de errado, né? Ele não é só um instrumento acusatório. Não, exato, claro, é uma maneira de se defender. E mesmo quando existe alguma punição, as punições hoje já não são mais tão estapafúrdias, talvez como era no passado. As primeiras punições, talvez porque se imitou muito o que acontecia no exterior, né? Eram punições assim gigantes, né? Que acabavam... Indenizações milionárias. Isso, que acabavam inviabilizando que o profissional seguisse, ou às vezes obrigando o SUS a fazer coisas assim também de uma proporção fora do razoável. E hoje, mesmo quando existe uma punição para um profissional da saúde, ou uma punição para o próprio sistema de saúde, essas punições já estão mais dentro de uma lógica, né? E por isso que eu digo, houve um amadurecimento, inclusive, do judiciário nesse sentido do direito médico. E o doutor tem algumas dicas que daria, digamos assim, para um médico conseguir se esquivar um pouco, ou melhor, evitar que seja demandado, seja num órgão de classe,
seja num processo que um paciente está ingressando por conta de um suposto erro, que até um parênteses do doutor entrando na sua resposta, na nossa experiência aqui atuando no ramo específico, a gente vê a absoluta maioria das ações são até julgadas improcedentes. Elas surgem até com um caráter assim um pouco, esse médico não me atendeu tão bem, agora eu vou incomodar ele também. O que o doutor teria de dicas para a gente conseguir passar o profissional que está na área pública, está na área privada, mas está exposto ao risco do processo ou não? Exato. Essa pergunta é importante justamente porque muitas formas se pode evitar essa judicialização, através principalmente de um bom relacionamento com o paciente, de uma orientação adequada, porque o paciente entenda o que vai acontecer com ele e também do profissional anotando de maneira adequada, usar as ferramentas que existem hoje já, que o próprio prontuário médico, onde ele anota o que vai ser feito, o que ele orientou o paciente, envolvendo o paciente na decisão sobre as condutas a serem tomadas com a saúde dele, né? Através de uma explicação adequada, com termos que o paciente entenda, para que ele possa decidir junto com o médico o que é o melhor para ele. O paciente participando da decisão, entendendo os riscos que ele está correndo, vai evitar que muitos processos aí sejam abertos e acabem, né, talvez, sendo considerados improcedentes, mas uma vez que um profissional da saúde é submetido a um processo desse, ele vai perder tempo, né, que ele poderia estar dedicando ao trabalho, à família, ele vai ter que despender de recursos para contratar um advogado, ele vai ter um estresse emocional muito grande, né? E como às vezes esses processos levam tempo para serem resolvidos, isso pode provocar um estresse por muito tempo para esse profissional, que seria evitado talvez com 5 minutos a mais na consulta e fazendo principalmente o paciente participar das decisões que envolvam a própria saúde dele. Então a tua dica, se a gente fosse dar um resumido, seria um atendimento talvez com uma qualidade humana um pouco maior, registrar isso e trazer o paciente para o teu lado, não como o doutor até comentou, do Código de Defesa do Consumidor, não como um cliente que está querendo um serviço, não, eu quero comprar esse copo d'água, eu vou levar esse copo, se o copo veio trincado, eu vou processar a empresa que me vendeu o copo quebrado. Mudar esse viés consumerista, então, da profissão. Exato, esse tripé, né? Primeiro, orientar o paciente de uma maneira adequada, que ele entenda, né? Segundo, fazer com que o paciente participe da decisão sobre a saúde dele. E terceiro, registrando tudo isso. Então, com esse tripé, talvez, assim, para colocar um número, né, de chute, 80% dos processos seriam evitados, né? Então, muito obrigado por todos os esclarecimentos. Obrigado pela oportunidade de participar hoje com vocês.